Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Descobrir e encontrar o Deus interior presente dentro de cada um de nós. Essa é a grande tarefa, este é o grande propósito de uma existência nesse plano denso, nesse plano terrestre, aonde a gente esquece completamente quem a gente realmente é. Descobrir e encontrar o Deus interior que habita cada um de nós. Como é difícil falar sobre isso num mundo, numa sociedade, numa cultura em geral, falo o mundo em geral, a cultura mundial, aonde a gente aprendeu a antropomorfizar Deus de todas as formas possíveis. Inclusive, quando a gente chama de ela, ele ou ela, a gente está conferindo, né, atributos humanos para algo que não tem forma. A gente pensa errado, por exemplo, quando a gente fala, né, e a linguagem interfere muito na nossa compreensão das coisas, quando a gente diz Deus está em tudo. Na verdade, Deus é tudo, inclusive eu, inclusive você. E a cultura é tão massificante que a gente pensa, a primeira coisa, então, se eu sou Deus, por que eu não consigo criar condições melhores de vida? Por que eu não consigo fazer milagres? Né? E não é disso que se trata. O propósito dessa existência terrena é justamente esquecer completamente quem a gente somos, para então redescobrir, reencontrar esse Deus interior. Esse é o sentido da parábola do filho pródigo, contada pelo Mestre Jesus há cerca de 2000 anos atrás, né? Do filho que sai de casa e, enfim, gasta todos os seus recursos, mas isso é uma metáfora, né? Para depois descobrir quem ele é e então voltar para casa. A casa sempre foi aqui dentro. A casa sempre foi a essência. Mas o que confunde a cabeça da gente é a idealização, a conceitualização que se faz de Deus, e esse peso é todo atribuído às religiões de todos os tempos, de todas as formas, de todas as culturas. Todas as religiões populares em algum momento da história humana antropomorfizaram Deus, idealizaram Deus. Então, quando eu falo o Deus interior, quando os mestres falam Deus interior, quando Jesus fala, né, Deus está dentro de cada um, ele não está falando das idealizações humanas. A gente cria com a mente uma imagem do que Deus é ou seria, e isso cristaliza, se transforma em crença, e a crença mata Deus, naturalmente, porque tudo aquilo que eu idealizo na minha mente não é a realidade. E existe uma massificação através das religiões dessas criações mentais. Então, os judeus, num determinado momento da sua história, entenderam que Deus é um só. Quando isso foi massificado, foi confundido outra vez e antropomorfizado. Foram atribuídos, né, atribuídas qualidades a esse Deus imaginado, como um Deus vingativo, um Deus, enfim, foram colocadas qualidades humanas nesse Deus. E ele chegou até nós, né, através da Bíblia, ele chegou até nós dessa forma.
Os gregos imaginavam Zeus como um velho de barbas brancas, né, e tal. E essa imagem acabou chegando até nós, de Deus como um velho de barbas brancas. Deus não é uma pessoa, Deus não é uma entidade, Deus é o ser. O que significa isso? Ser. Quando eu descubro quem eu sou e me permito ser, eu estou sendo Deus em mim mesmo, que foi esse o grande exemplo que Jesus passou para a humanidade. Teve um momento na existência dele que ele se tornou uno com Deus e por isso que ele pôde cumprir essa missão, essa tarefa tão difícil que foi de ensinar a humanidade, embora depois tenha sido criada mais uma religião e seus ensinamentos tenham sido distorcidos, eles estão praticamente ressuscitando agora, né? A metáfora da ressurreição. Esses ensinamentos estão ressuscitando agora que a gente está começando a assumir uma maturidade suficiente para entender os seus reais ensinamentos. Então foi tudo camuflado pelas religiões, pela religião criada, né, em torno dele, que não tem nada a ver com ele, né? Foi apenas um engendramento político que deu sequência às religiões romanas, grega, né, egípcia e tal. Foi criado um amálgama, por isso que essa religião foi chamada de católicos, né? Católicos em grego significa universal, então essa era para ser a religião universal que abrangia todas as outras religiões. Só que, mais uma vez, uma criação humana com rituais, com dogmas, né? E depois com muita matança também, né? Quando o catolicismo se viu dono, né, da cultura, da religião, naquele tempo passou a fazer tudo igual ao que as religiões antigas faziam. Quer dizer, virou mais do mesmo. Então, não dá para confiar. Não dá para confiar na idealização. Deus não é uma crença. Deus tem que ser encontrado, buscado. Por isso o ateísmo também não funciona. E vejam bem, eu não estou falando, justamente eu não estou falando do Deus criado pelas religiões. Estou falando de outra coisa mais profunda que habita toda a natureza, que é a natureza. E adivinhem só, nós somos a natureza também. A gente simplesmente esqueceu disso, porque a religião em si, ela nos afasta. Acreditem se quiserem. Eu estou sendo sarcástico aqui, tá? Não acreditem em nada, mas busquem. Então o ateísmo ele não funciona porque o ateísmo ele é simplesmente negação. A negação também não funciona. A negação é outro lado da crença. É a preguiça de pensar, é a preguiça de buscar, é a preguiça de compreender, é a preguiça de entender profundamente do que realmente se está falando. Então, descobrir esse Deus interior que habita tudo, que é tudo e desculpem o português, mas que é eu também e que sou eu, então, também, mas precisa ser buscado. Buscai e achareis. Precisa ser buscado dentro de si. Batei e abrir-se-vos-á. Mas bater aonde? Na porta da igreja, na porta do templo, seja que religião for, seja que templo for. Não. O templo sou eu. A porta que eu tenho que bater é a minha porta, é descobrir aonde está esse Deus que está tão escondido dentro das minhas crenças, das minhas incompreensões, né, da minha preguiça de buscar, da minha preguiça de pensar. Então por isso eu acredito ou por isso eu nego, né? Ou eu sou crente ou eu sou ateu. Crente e ateu são são o mesmo lado, na verdade, não são dois lados da mesma moeda, é o mesmo lado com nomes diferentes. Então a gente tem que buscar, essa é a graça, é assim que se alcança a famosa graça tão falada. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva aí no canal do YouTube e até sempre.
outra vez.